Graça e paz, shalom, shalom, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Vamos falar hoje, como você já viu no título, sobre 4 níveis de cura, tá? Não é necessariamente níveis de manifestação de cura, mas níveis em que a cura é liberada, ok? Para você aprender sobre essas diferentes manifestações da cura divina e para você também começar a se mover em novos níveis de cura, para poder ministrar as pessoas, abençoar as pessoas, amém? Então, de acordo com a palavra de Deus, vamos orar primeiro, né? Pai, em nome de Jesus, que o espírito de sabedoria e revelação envolva o teu povo, que a tua cura, Senhor Deus, se manifeste, que o teu Espírito Santo nos envolva, nos encha. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de cura, por esse tempo em que o Senhor começa a liberar, meu Deus, uma onda de cura física, emocional, espiritual sobre a igreja, sobre a terra, sobre as nações, sobre o povo que o Senhor deseja alcançar, Pai. Em nome de Jesus, ativa, meu Deus, ministérios para levar a tua cura até os confins do mundo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. No avivamento da China, né, que vê no ápice há 20, 10, 15, 20 anos atrás, chegava a ver 100 a 200 mil pessoas salvas todos os dias, nascidas de novo todos os dias. Os missiologistas dizem que, com pesquisas de campo, com líderes apostólicos, né, com que eles iam relatando, iam passando, que até 70% das pessoas que se salvavam, que eram salvas ou porque foram curadas ou porque conhece alguém que foi curada. Evangelismo bíblico, por exemplo, você lê ali no livro de Atos, é cura e libertação. Era o que Jesus fazia. O Filipe, por exemplo, você lê em Atos, ele chegava numa cidade e ele ia orar pelos enfermos, expulsar demônios. E isso trazia salvação. Os apóstolos iam depois para orar pelo batismo no Espírito Santo. Mas o evangelista Filipe, ele pregava o evangelho curando enfermos, expulsando demônios. Esse é o evangelismo que Deus quer de nós, quer do seu povo nesse tempo. Então, o primeiro nível de cura, ou a primeira forma, o primeiro nível como a cura é liberada é através da palavra de fé, ou palavra da fé. Há poder na palavra de Deus, como a gente lê ali em Mateus 8, 5 a 13. Acompanhe comigo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. Tudo o que a gente precisa é de uma palavra de Jesus. Quem Jesus ia enviar com essa palavra, né? E aí você vê a fé do centurião, né? Você precisa entender o contexto, né? Israel era uma colônia de Roma, ok? Eles eram, para todos os efeitos, escravos dos romanos. De repente você tem um centurião que era um oficial do exército romano, quer dizer, do exército colonizador, né? Ele tinha 100 soldados sob o seu comando, né? Não sei hoje no militarismo se isso significa um tenente, um major, um capitão, mas ele era um oficial do exército, tinha 100 soldados, por isso o nome centurião, e ele chega para um colono,
Ele chega para alguém que, né, hierarquicamente seria inferior a ele. Ele poderia fazer de gato e sapato, poderia fazer o que quiser, ninguém ia tomar satisfação com ele, ainda mais naquela época. E ele demonstra esse nível de honra e esse nível de fé. Você vê que a fé dele ali se manifesta em honra. A gente vai ter a nossa palavra sobre honra e esse é um dos exemplos, tá? Que a gente analisa e eu já estou adiantando aqui uma coisinha. Mas você vê que ele tem noção dessa hierarquia e dessas ordens. E a fé que ele demonstra é que Jesus daria uma ordem e os anjos iriam cumprir essa ordem. Isso, na verdade, é muito bíblico, completamente bíblico. Então, Jesus daria a ordem e os anjos iriam cumprir a ordem. E a gente vê no Salmo 107, 20, né, diz, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então veja que Deus envia a sua palavra e cura. E essa palavra aqui no original é a palavra davar, que é a palavra criativa de Deus. Então Jesus enviou essa palavra, enviou o davar e o servo dele foi curado, de acordo com a fé do centurião. Ele creu que Jesus era capaz de fazer isso e Jesus liberou a davar, liberou a palavra e curou o servo dele. No Salmo 103, 20, a palavra diz, bendigam ao Senhor, vós, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Né? Outras versões dizem poderosos, executando a sua palavra, e palavra que é exatamente davar, a palavra criativa de Deus, que seria o rema, né? No grego do Novo Testamento. É a palavra viva, palavra que Jesus está liberando naquele momento, que o Pai, o Espírito está liberando naquele momento. E quando eles liberam a davar, os anjos são poderosos executando essa davar, a palavra criativa e a palavra que Deus envia e cura. Isaías 55:10 é exatamente essa palavra também no original, davar. E você conhece bem esse texto, Deus diz, a minha palavra não voltará vazia, a minha davar não voltará vazia. Então, quando a palavra de fé é liberada, quando Jesus dá essa autorização e nós liberamos, lembre-se que nós agora somos o corpo de Cristo, inclusive somos a boca dele aqui na terra. E quando a palavra viva dele está em nós, e nós liberamos essa palavra, com autoridade, autorizados por ele, né? A fé vem e a gente libera essa palavra, os anjos se mexem para executar a palavra de Deus que foi liberada através da nossa boca. Jesus se surpreendeu com a fé dele, né? E a gente lê lá em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir da palavra viva, da rema, e aí criei, por isso falei. Quando nós falamos, quando o espírito de fé vem, quando você sabe que Deus está autorizando a cura, que Deus quer a cura, que você leu a palavra, o Espírito se moveu, eu quero curar, eu vou curar. Quando a fé vem, você abre a boca e fala, e essa palavra criativa é liberada e os anjos se mexem para executar essa palavra. Foi a palavra que Jesus liberou para o servo do centurião e a palavra que ele continua liberando através das nossas vidas. Amém? O segundo nível de cura é a oração da fé, a oração de fé. E o texto é lá, Tiago 5,14, né? Jesus está dizendo, a palavra está dizendo, o apóstolo está dizendo, que quando tiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Veja que Deus manda ungir com óleo, mas não foi o óleo que salvou o enfermo, foi a oração da fé. Okay? Os presbíteros, né, a liderança da igreja, o presbitério dos 5 ministérios, né? Você tem apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, pastores, evangelistas e mestres. E quando você leva os presbíteros, eles ungem com óleo e fazem a oração da fé, a oração da fé salva o doente, e se tiver cometido pecados, eles serão perdoados.
Então isso aqui está num contexto em que as autoridades da igreja oram, ok? Essa oração da fé, né, está num contexto em que as autoridades oram com a unção de óleo e a oração da fé salva o doente. Não importa se a enfermidade é fruto de pecado, porque na oração da fé eles também são perdoados. É o que a palavra está dizendo aqui, ok? Então esse é um segundo nível de cura. Além da palavra da fé, nós temos a oração da fé. Terceiro nível de cura, a unção de cura, ok? 1 Coríntios 12, 7 a 9, fala dos dons, a lista dos dons, e lá está os dons de curar, ok? Os dons de cura, ou que a gente poderia chamar da unção de cura. Ah, fulano, ele tem unção de cura, ele tem dons de curar. Se você vê que isso se manifesta na vida dele, o fruto na vida desse ministro, desse ministério, são muitas pessoas curadas, né? E geralmente esse dom, não é sempre, mas geralmente esse dom, ele se manifesta junto com palavras de conhecimento, ok? A pessoa que tem esses dons de curar, muitas vezes, não é sempre, como eu disse, mas muitas vezes ela está pregando, está ministrando, e ela fala, tem alguém aqui assim, com tal doença, com tal dor, tem alguém aqui assim, assim, tal, e começa a descrever as doenças, né, que Deus está mostrando por revelação, que estão ali naquele ambiente, estão ali naquele... Eu já vi acontecer também de Deus dar uma doença, mostrar alguém, ninguém levantou ali na hora do culto, e a pessoa saiu, quando foi almoçar, ele se encontrou com uma pessoa exatamente com aquela descrição, com aquela doença que Deus tinha mostrado, e ele foi orar, a pessoa foi curada no shopping. Tá? Então é muito comum o dom de cura estar conectado com a palavra de conhecimento, tá? Porque através do conselho de Deus é liberado o poder de Deus, como a gente vê lá em Isaías 11:1. A palavra fala sobre o espírito do conselho e fortaleza, né? No original é poder. Então eles estão sempre ali, você vê as 7 manifestações do Espírito de Deus, e eles estão sempre em duplas. E quando chega no espírito do conselho, a dupla dele é o poder, é a fortaleza. O espírito do conselho e fortaleza, ou poder. Então eles estão juntos, operam juntos. Quando um conselho divino vem, quando vem uma palavra de conhecimento, tem alguém aqui com câncer de estômago, né? Aí você recebe esse conselho e libera a palavra, Deus quer liberar na mesma hora o poder para que esse câncer, para que essa enfermidade seja curada. No momento em que a palavra de conhecimento vem e a pessoa ouve, sou eu, né? Se ninguém saber, se não tinha como saber, só Deus poderia saber, na hora aquela fé vem no coração da pessoa e Deus vem e libera o poder para poder curar aquela enfermidade. O poder explosivo, que é o dínamos, okay? O dunamis, o dínamos no Novo Testamento, o poder explosivo do Espírito Santo, isso aqui é o dínamos. Quando esse poder de Deus é liberado, o poder dínamos é liberado na unção de cura, faz com que a doença exploda no mundo espiritual. E o evangelho é dunamis, é dínamo. O evangelho é poder de Deus para desfazer as obras do diabo, para salvação, para o sozo. Eu tenho falado isso aqui nas nossas aulas. Sozo, que é a palavra salvação no Novo Testamento, vai muito além do perdão de pecados, inclui a restauração completa do indivíduo, cura da alma, cura física, cura cura das emoções, cura espiritual, perdão de pecados, libertação, é desfazer todas as obras do diabo na vida da pessoa. Isso é salvação. Não é só um contexto de eternidade, ir para o céu depois que morrer. Não. É o poder explosivo do Espírito explodir, quebrar as obras do diabo na nossa vida. Amém? Esse é o poder que o Espírito Santo quer manifestar na pregação do Evangelho. Então o Senhor começa a falar o nome da doença e então ele libera a explosão do seu poder para explodir
àquela doença. Então, a diferença entre alguém que tem ou não o dom, não é que isso não possa se manifestar, né, na vida de qualquer um, mas a diferença geralmente é a frequência, tá? A frequência com que isso acontece. Deus pode usar a sua vida. Você nunca orou para o enfermo, de repente você vai lá, ora e a pessoa é curada. Deus vem e quebra, é o poder de Deus do mesmo jeito. Mas uma pessoa que tem o dom, quer dizer, a função, ou uma das funções dela no corpo de Cristo é liberar a cura, você vai ver ela fazendo isso com muito mais frequência. Quando ela for pregar, ensinar, ela vai ensinar sobre isso. Você vai procurar fulano, cadê fulano? Está lá no hospital, está fazendo um culto de cura, está orando por enfermo na rua. Ele está nessa frequência do Espírito quase que o tempo todo, tá? Isso é sinal de que aquela pessoa recebeu dons de curar, ok? Dons de cura. E é engraçado que a palavra diz ali, dons de curar. Lá na aula sobre dons, eu dei uma pincelada nisso, né? Pode ser diferentes manifestações de cura. Deus pode dar uma unção específica para algumas doenças específicas que outra pessoa não vai ter, né? Uma pessoa ela pode orar por cego, por surdo, por paralítico, e pode orar por tudo que é doença que você imagine e a pessoa fica curada. Mas quando ele vai orar por câncer, por exemplo, não acontece nada. E você pode ter gente que ou nem ora mais, ou quando orou as pessoas não foram curadas de nenhuma daquelas outras doenças. Mas quando ele ora por câncer, a cura é quase certa, quase 100% das vezes. Ainda bem que nós somos um corpo. Nós somos um corpo e não temos todos sozinhos, individualmente, todos os dons. Nós somos um corpo e Deus vai distribuindo os dons para o que for útil. E nada mais saudável do que eu chegar e falar, cara, olha, você está com câncer? Rapaz, eu posso orar por você e tal, mas tem uma pessoa, né, fulano de tal, Deus deu um dom para ele específico para curar câncer. E aí, vamos ligar para ele, e liga, a pessoa vem, porque nós somos um corpo. Vem? O que eu não tenho, você tem, o que você não tem, eu tenho, e a gente se completa. Se a gente aprender a viver por honra, sem competição, sabendo quem nós somos, e aprendendo a reconhecer quem as outras pessoas são, né, todo o corpo cresce, todo o corpo amadurece. Sem competição, todo mundo firme no seu propósito, no seu chamado, honrando os outros, né, e servindo com os seus dons. Amém? Dom é para servir. Dom não é para nós. Você vê o centurião, não veio nem pedir cura para ele, veio pedir cura para o seu servo. Olha só que coração de pai, que paternidade que esse homem exercia. Quarto nível de cura é autoridade. Amém? Autoridade, exousia. Para a gente diferenciar o que é poder e autoridade, você pensa numa cena de um caminhão gigantesco, uma carreta, vai. E ela está entrando numa contramão. E você tem um policial baixinho, 1,5 m, policial de 1,5 m, baixinho, fardado. Vem aquele caminhão que passaria tranquilamente por cima daquele guarda, fazer picado dele, ia fazer ele uma folha de papel. Muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso. Mas por causa da autoridade que aquele guardinha de 1,5 m carrega, ele tem toda a autoridade do Estado por trás dele, né? Ele foi enviado pelo Estado para poder colocar ordem nas ruas, no trânsito. Ele faz assim para aquele caminhão, apita, e aquele caminhão, muito mais forte que ele, muito maior que ele para, não por causa do guardinha, mas por causa da autoridade que ele carrega. O caminhão não está vendo o guarda, está vendo todo o aparato do Estado, judiciário, né, sistema prisional, está vendo tudo por trás daquele guardinha que o enviou para exercer essa autoridade. Então o caminhão é o poder, mas o policial tem a autoridade. A autoridade é a permissão para operar o poder, ok? Dentro da autoridade há níveis. Mateus 1, Jesus chama os seus 12 e dá autoridade para eles expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de doença e enfermidade. Jesus não fez isso com todos. Ele não dá esse nível de autoridade para todos, mesmo para aqueles que têm dons de cura.
Agora, ele chama os seus apóstolos e fala todas as enfermidades, inclusive morte, né? Como a gente vê depois no livro de Atos. Morreu, vocês têm autoridade para trazer de volta a vida. Okay? Então, é muita autoridade que Jesus deu porque eles iam precisar para poder abrir o caminho como apóstolos que eram, e temos apóstolos até hoje. Nós vamos falar especificamente sobre isso na aula de 5 ministérios, nas aulas, né, de 5 ministérios. Depois eu vou passar a ministério por ministério, a gente vai mostrar como um completa o outro e vai mostrar como todos, na verdade, são um serviço, né? Mas a gente tem apóstolos lá no Pentecoste dos Pentecostes. Você lembra, eu falei sobre Randy Clark, falei sobre a apóstola Heidi Baker, e ela, por exemplo, é um exemplo. Tem vários, tá? Conhecemos vários, mas a Heidi Baker, por exemplo, é um exemplo do que eu estou acabando de falar. Alguém que chega numa vila, chega numa cidade, num lugar, os mortos ressuscitam, os cegos vêm, os surdos ouvem, e há uma colheita de almas absurda em todo lugar que ela chega. Há um confronto com as trevas e o reino de Deus sempre vence, e ela é uma mulher que carrega esse nível de autoridade. Então, toda sorte de doenças e também os demônios, toda sorte de demônio, ok? Inclusive espíritos territoriais que prendiam regiões, cidades inteiras para o evangelho. Não há autoridade sem santidade. Agora, isso é coisa só para apóstolo, então por quê? Não precisa nem ensinar isso aí, se isso não vai ser para nós. Na verdade, há esse nível, né, apostólico de autoridade que Jesus dá para os apóstolos, que ele envia, né? Apóstolo é um enviado, né? Geralmente eles têm encontros, eles veem o Senhor, e o Senhor, né, os comissiona com muita autoridade. Mas todos nós carregamos um certo nível de autoridade, um metron, uma medida de autoridade no reino de Deus. Todos nós temos um nível de autoridade, ok? Mas não há autoridade sem santidade, e não há santidade sem intimidade, porque a autoridade tem a ver com luz. Acabei de falar isso na nossa aula sobre transparência, ok? Luz tem a ver com santidade, tem a ver com andar, ter uma vida transparente. Se você não viu, né, no módulo Lei, Graça e Santidade, a última aula lá desse módulo, assista, tá? Lá na Lei, Graça e Santidade, a aula Transparência. Você vai entender com muito mais profundidade isso aqui. Então, a autoridade tem a ver com luz, luz tem a ver com santidade, e você não pode expelir trevas com trevas, tendo trevas na sua vida, né? A gente precisa ter como alvo aquilo que Jesus disse quando Satanás quis ali chegar na reunião onde eles estavam, no lugar que eles estavam. Jesus disse: vamos daqui porque o príncipe desse mundo está vindo, e ele nada tem em mim, nada tem em mim. Pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito, é possível a gente chegar, né, cada vez mais perto desse nível, de ter uma vida irrepreensível em Cristo, amém? Amando Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, tudo se resume nisso. Mas santidade, ela não vem sem intimidade, não é algo automático, ok? A gente precisa andar com Deus, caminhar, precisa que Ele jogue a luz dele, que Ele purifique a nossa vida, que Ele nos mostre o que precisa ser alinhado. Então, santidade, e exatamente por isso é que santidade sem intimidade é legalismo, tá? A gente querer se auto-santificar, a gente acaba legalista, duro, sem amor, frio. Na verdade, tentar ser santo longe de Deus afasta mais de Deus do que aproxima, tá? Santidade, ela vai ser um fruto, um resultado de um desejo de amar a Deus e andar com Ele, e ter comunhão com Ele, de agradar o coração dEle, andar na presença dEle. Então não é por regras humanas, mas porque o Espírito está falando, ok? O Espírito nos fala, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos alinha. E quando Ele fala, quando nós ouvimos, aí a santidade, a cura, a libertação, e Ele pode nos usar em autoridade também. O diabo sabe quem tem o rabo preso, né? E a luz vence as trevas.
Os fariseus falavam que falavam a respeito de Jesus, né, que ele ensinava com autoridade, que Jesus falava com luz, de uma posição de luz, uma posição em que Satanás não tinha acesso à alma dele, amém? Nem um pouquinho. Então Jesus tinha autoridade e depois que ele morre e ressuscita, ele declara que então foi-lhe dada toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Em Mateus 28, 19, ele diz isso: toda a autoridade me foi dada. Então Jesus é o único que pode delegar essa autoridade para quem ele quiser, na hora que ele quiser. E o nosso papel é andar com ele, é sermos fiéis, é servi-lo, é adorá-lo, é amá-lo, é andar com ele. A palavra autoridade vem é o grego exousia. Exousia é uma junção de duas palavras, ex, que é de fora para dentro, né, desde fora, e ousia, desde dentro. Então é algo que vem de fora e depois sai de dentro. Quem deu autoridade para Jesus? O Pai. O Pai deu toda a autoridade para Jesus. O Pai deu um nível de autoridade para Jesus enquanto ele estava no seu ministério terreno. E ele usou essa autoridade para ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. E depois que ele morreu, ressuscitou, pagou o preço com seu próprio sangue, ele também ganhou autoridade no inferno. Ele tomou as chaves da morte no inferno e pisou a cabeça do diabo, expôs os principados publicamente com desprezo, e ali ele obteve o resto de autoridade que ele ainda não tinha aqui na terra e no inferno. Na terra ele tinha toda, no céu ele tinha toda. Ele não tinha no inferno ainda. Depois que ele pagou o preço, levou o pecado sobre ele, ele adquiriu autoridade também sobre o inferno. Então Jesus pode desfazer todas as obras do inferno e Jesus pode decidir quem vai para o inferno ou não. O diabo não tem mais nenhuma autoridade para decidir quem vai para o inferno. O Pai constituiu Jesus como juiz de todos. É ele que tem as chaves da morte e do inferno. É ele quem decide. E ele decide baseado na decisão que as pessoas tomam em relação a ele, a obra que ele fez. Amém? Por nós. Então, ele estava no terceiro céu e em Jesus. O Pai estava sentado no trono no terceiro céu e também estava na terra através de Jesus. Ele autorizou Jesus. Lembra do guardinha? O Estado está por trás dele. Então o Pai estava por trás de Jesus, dando toda a autoridade para ele. Mas Jesus também nos dá. Olha que coisa tremenda. Aí nós vemos aqui em Lucas 10, 1 e também no 17 a 19, Jesus, no capítulo anterior, ele tinha dado autoridade para os 12, autoridade sobre toda sorte de enfermidade. Aqui ele dá autoridade para os 70, na verdade 72, né, que na verdade fala do chamado de todos os filhos, do nível de autoridade que Deus deu para mim, para você, para todo filho, independente de sermos apóstolos enviados ou não. E aqui ele já fala de serpentes e escorpiões, e esse primeiro nível são os espíritos imundos, os espíritos familiares, espíritos que prendem vidas, famílias. Todos nós temos autoridade para pisar nesses espíritos, ok? Para pisar nesses demônios, para expulsar esses espíritos das enfermidades que eles causam. No segundo nível de autoridade já seria espíritos territoriais. Jesus estava enviando ele para todas as cidades, para todos os territórios que ele iria visitar. Muitos desses espíritos territoriais causam doenças. Um desses espíritos territoriais a gente encontra lá em Atos 16:16. Quando Paulo entrou num território de Pitom, uma serpente, eu falo disso lá na aula sobre iniquidade, ok? Dou inclusive alguns testemunhos, enfim, de pessoas libertas e tal. Quando já ministrei algumas pessoas que vieram do ocultismo e que manifestaram Pitom, enfim, enquanto a gente ministrava. E é um espírito de feitiçaria, de adivinhação, mas que também causa enfermidades, ok? Eu posso dar uma aula só sobre Pitom aqui, conectado com a questão da iniquidade, tá? Mas é um espírito que causa doenças, que causa enfermidades. E sempre que há a iniquidade de feitiçaria,
né, na pessoa ou na família, né, até 3, 4 gerações, você provavelmente tem ataques desse espírito enquanto a iniquidade não é remida, não é confessada, não é quebrada, tá? Se você tem dúvidas nisso, não ouviu, vá lá na aula de iniquidade, aqui também nesse módulo, tá? De cura e libertação. Foi a nossa primeira aula. Tem uma aula mais curta, 1h30, e tem uma de 3 horas mais completa, só sobre a iniquidade. Tá? Mas também está ligado à rebelião, que a rebelião é a feitiçaria, é o espírito de feitiçaria. Para Deus, rebelião é feitiçaria. Quando você anda nesse nível de autoridade, nada vos fará dano algum, ok? Foi o que Jesus disse: vocês pisarão serpentes e escorpiões, nada vos fará dano algum. E finalmente, terceiro nível de autoridade, em João 20, 21, Jesus diz, novamente Jesus disse, quer dizer que ele já tinha dito: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ok? Então você veja que Jesus já tinha enviado os 12, e Jesus se encontra com eles depois da ressurreição e diz: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele já tinha enviado, ele enviou de novo, e quando Jesus envia de novo, ele envia num outro nível de autoridade, num nível de autoridade ainda maior. E a chave para a delegação de autoridade é fidelidade, ok? Cada vez que Deus te envia, você tem toda a autoridade para ir e usar o nome dele naquilo que ele te enviou para fazer, ok? A chave é fidelidade. Você foi fiel com o chamado anterior, foi fiel com o que Deus te deu, ele vai te enviar novamente com um novo nível. Filho, você foi fiel, você usou o que eu te dei, você produziu frutos, agora está na hora de avançar para outro território, aumentar o território, usando, tome mais unção, mais autoridade, ok? Para fazer o que eu te chamei. E nesse terceiro nível de autoridade, né, a gente já viu pisar serpentes, escorpiões, espíritos imundos, espíritos territoriais, e nesse nível de envio de autoridade, Jesus sopra sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Isso foi antes do batismo no Espírito no Pentecoste, tá? Em Atos 2. Aqui eu costumo dizer que eles nasceram de novo, receberam o Espírito, pôde vir habitar neles no momento em que Jesus soprou para que eles recebessem o Espírito. E aí vem o versículo 23 de João 20. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então há uma autoridade para inclusive perdoar pecados. É o que a gente vê, né? E a gente volta no início. É o que a gente vê lá em Tiago 5, 14. Né? Se o enfermo tiver cometido pecados, quando os presbíteros enviados pelo Senhor têm autoridade, presidem sobre a igreja, quando eles ungem com óleo e oram a oração da fé, eles são, eles são curados, o enfermo é curado, e se tiver cometido pecados, eles são perdoados. Você veja que ali é algo específico para os presbíteros, para os líderes, ok? Da igreja. Amém, querido? Pai, que o Senhor ative os 4 níveis de cura na nossa vida. Ativa, Pai, a palavra da fé, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra ganhe vida no nosso espírito, na nossa boca, para decretar, liberar a cura sobre os enfermos, meu Pai, no nome de Jesus. O Senhor nos dê graça para a oração da fé, meu Deus. Se há presbíteros aqui, pastores, líderes me ouvindo, membros dos presbitérios locais, das igrejas locais, Pai, no nome de Jesus, que essa fé cresça no coração deles, de que eles estão autorizados pelo Senhor a pegar o óleo, a ungir o enfermo, orar por eles, e a oração da fé salvará o doente. Pai, muito obrigado por esse nível de autoridade que o Senhor deu aos bispos, aos presbíteros, aos 5 ministérios, aos líderes, Pai, que apacentam o teu rebanho na igreja local. Obrigado pela unção de cura, meu Deus. Se há pessoas aqui, meu Deus, que o Senhor chamou, mas que não estão se movendo ainda nisso, que o Senhor deseja liberar, Pai, mas nunca tiveram essa fé,
No nome de Jesus, que o Senhor visite agora, Pai, pessoas. Eu oro por uma ativação do dom de fé. Eu oro por uma ativação dos dons de cura, em nome de Jesus. Teu Espírito derrame, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre essas pessoas. Libera os dons de cura, os dons de curar, em nome de Jesus. Que as mãos deles queimem, Pai, no fogo do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem pessoas aqui que o Senhor chamou, que o Senhor deseja, que se movam nesses dons, sejam ativados em nome de Jesus, nos dons de cura. E obrigado pelos níveis de envio, os níveis de autoridade com os quais o Senhor nos envia. Pai, eu oro, meu Deus, que cada um aqui receba o teu envio, a tua autoridade seja ativado num nível de intimidade, de luz, Pai, que toda treva seja dissipada e que em nome de Jesus, diante dessa intimidade com o Senhor, a tua exousia, a tua autoridade se manifeste na vida de cada um. Obrigado pelos apóstolos que andam em autoridade sobre toda enfermidade, todo demônio. Pai, obrigado por bispos, presbíteros, líderes, Pai, que andam num nível diferenciado de autoridade. Mas obrigado por cada filho e filha que anda num nível de pisar serpentes e escorpiões e nada fará dano algum. E também espíritos territoriais. Pai, libera os níveis de autoridade, sejam ativados os níveis de autoridade. E se há alguém aqui enfermo, Pai, na alma, no espírito, no corpo, em nome de Jesus, declaramos a tua cura, declaramos a tua cura. Seja curado agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai, em nome de Jesus. Liberamos a tua cura, em nome de Jesus. Venha teu fogo, venha teu fogo, venha a tua presença e libera a cura. Decretamos a cura, liberamos a palavra de cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, ajude as pessoas, cure, libere, cure os enfermos, impõe as suas mãos, libere a palavra, ore com fé, se mova na unção, use a autoridade que Jesus te deu. Vamos ajudar, vamos trabalhar na colheita, vamos servir essa geração com aquilo que nós recebemos de graça do Senhor. Amém? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.